Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, no seu horário que está assistindo o vídeo, mas eu me chamo Antônio Vicente, sou aluno do curso de Licenciatura em Química e hoje eu vim apresentar para vocês sobre o experimento Parâmetros cinéticos pelo método das velocidades iniciais. Vamos lá. O objetivo principal dessa prática é determinar a ordem da reação de oxidação do iodeto de potássio pelo persulfato de potássio através do método das velocidades iniciais. Lembrando que os métodos de velocidades iniciais nós estudamos na disciplina de cinética química. Uma introdução rápida. O método de velocidades iniciais vai consistir na medição da velocidade de reação após um intervalo de tempo que não seja grande o suficiente para a reação ocorrer, porém não deve ser longo o suficiente para que a velocidade não seja afetada pelo tempo da mistura dos reagentes. Para o experimento, a velocidade inicial da reação ela poderá ser medida quando a gente trabalha com uma concentração baixa e conhecida dos íons tisulfato, com a formação dos íons tetrationato. Então aqui nós temos essa equação química apresentando a reação do uso dos íons tisulfato para a formação dos íons do tetrationato. E o intervalo do tempo decorrido entre o início da reação e a mudança da coloração da solução será a medida das velocidades iniciais desta reação, ok? Então aqui eu trago fotos, certo? Fotos do dia do experimento que nós usamos. Aí eu vou explicar posteriormente, mas uma explicação rapidinha, Aí nós estávamos com duas misturas, que foram adicionadas em um becker, duas misturas previamente medidas, com as concentrações, e dentro dessas duas misturas foram adicionadas amido, Depois de um certo tempo, ela foi para coloração azul, essa substância. Então aí tem algumas fotos, E vamos passar para as próximas etapas. Vou explicar agora sobre o experimento. Eu dei um pequeno spoiler antes, mas agora é o momento de eu explicar detalhadamente acerca do experimento que aconteceu. Então, inicialmente, no dia, as soluções, já estavam previamente preparadas no laboratório, Mas está aí as listagens das substâncias separadas, e cada mistura, ou seja, cada mistura dessas substâncias foram adicionadas em becquerels, ou seja, nós utilizamos 7 pares de becquerels, certo? Para cada solução previamente selecionada, e fizemos a mistura de cada solução. Então aqui nós temos soluções 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A e 7A. E do outro lado, nos becquerels, nós temos as soluções 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B e por fim 7B. Se analisarmos nessa tabela que eu coloquei aqui para vocês analisarem, ao lado de cada frasco nós temos uma solução e abaixo dessa solução nós temos uma numeração, ok? Então aqui foram as quantidades em ml de cada solução, ok? Então foram 10 ml de K2SO2O8, E tipo na solução 5A foram 8 ml, 6A 6 ml, 7A 4 ml. Após a adição de cada solução nos becquerels, fizemos a mistura. Então
fizemos o seguinte: pegamos o frasco 1A e misturamos com 1B. E posteriormente pegamos a solução 2B, adicionamos, a solução 2A e adicionamos na 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B, respeitando as prévias quantidades selecionadas. Em cada adição, né, colocamos 5 gotas de amido, certo? E a partir do momento que nós misturou as soluções, adicionou as 5 gotas de amido, cada solução foi previamente cronometrada para que fosse possível a gente verificar o tempo de cada reação. E aí nós temos algumas medidas e alguns resultados de alguns cálculos, correto? Então, na medida 1A mais 1B, com o tempo em segundos, foram 130 segundos. 2A, 2B, 164 segundos. 3A mais 3B, 232. 4A mais 4B, 343. 5A mais 5B, 170. 6A mais 6B, 240. 7A mais 7B, 378. E aqui, com alguns cálculos, né, posteriores, tem os cálculos das concentrações de iodeto e de S2O8, né? E ao lado os cálculos do logaritmo neperiano de 1 sobre a variação do tempo, né, e os logs das concentrações de iodeto e do S2O8. E vamos para a parte mais legal da prática, né, que foram fazer os cálculos. E temos o gráfico, né, temos esses gráficos que nós achamos, e para plotar eles, né, a gente considerou os pontos que não são constantes, ou seja, alguns números se repetiram, porém a gente não considerou, certo? E aí montamos o gráfico, e a partir dos dados desses gráficos, a gente conseguiu fazer os cálculos, né? Então, inicialmente a gente tentou encontrar os coeficientes angulares para as concentrações de iodeto e de S2O8, ok? Então, para isso, a gente pegou os pontos 1, 2, 2, 3, 3 e 4. Lembrando que esses pontos para iodeto e para S2O8, ok? Coletando esses pontos, chegamos a essas numerações, onde fizemos os cálculos, tiramos a média para iodeto, que deu 0,96, e para S2O8, 0,26, ok? A partir daí, lembrando que os valores dessas médias, elas vão ser os valores de M e N da equação das velocidades iniciais, tanto para iodeto, tanto para S2O8, né? E a partir daí a gente escolheu um ponto arbitrário do gráfico, né, desses gráficos aqui, e substituímos na fórmula que eu deixei em negrito, né? Ln vezes a concentração de K vezes M vezes Ln, a concentração do iodeto. E para o S2O8 seria Ln vezes K vezes M vezes a Ln da concentração de S2O8. Então, para o iodeto, realizamos o cálculo e encontramos um K de 4,80. E para o S2O8 encontramos um K de 1,18. Lembrando que os pontos arbitrários que utilizamos tanto para o iodeto quanto para o Ln foram menos 4,86 e menos 5,83. Aqui temos os cálculos, né, da logaritmo neperiano de 1 sobre a variação de tempo vezes o Ln da concentração de iodeto. E o outro gráfico é o Ln de 1 sobre ΔT vezes o Ln da concentração de S2O8.
Muito obrigado por ter assistido o vídeo, né? Agradeço por ter ficado comigo até aqui e até a próxima.